Pense por um instante em como algumas palavras têm o poder de permanecer na mente de alguém, muito além do momento em que foram ditas. Imagine ser capaz de despertar no outro uma sensação tão intensa, tão visceral, que mesmo à distância ele não consegue evitar pensar em você. Esse é o poder das palavras certas, especialmente quando exploradas em um campo onde desejo, emoção e psicologia se cruzam. Hoje vamos revelar algo profundo. As palavras sujas que podem fazer um homem pensar em você sem parar. Mas atenção, a última que eu vou revelar é a mais poderosa de todas, e você vai entender o porquê quando chegarmos lá. Antes de avançarmos, quero convidar você a se inscrever no canal Cara de Perigoso, deixar o seu like, comentar e compartilhar este vídeo. O que vamos discutir aqui não é apenas entretenimento, mas uma análise crítica baseada em estudos da psicologia dos relacionamentos e na leitura atenta das ideias da chamada Red Pill, mas sob uma ótica diferente da tradicional. O que você vai ouvir pode mudar a forma como compreende a dinâmica entre desejo, linguagem e atração. É fundamental perceber que a chamada Red Pill, em muitos momentos, reduz a complexidade dos relacionamentos a estratégias mecânicas e simplistas, como se homens e mulheres fossem apenas peças de um jogo de poder. Autores como Rollo Tomassi, em sua obra The Rational Male, capítulo 10, páginas 5 a 8, sugerem que o controle emocional e verbal é essencialmente uma ferramenta de manipulação masculina. Mas será mesmo que isso reflete a realidade psicológica de maneira honesta? Nossa proposta aqui é desafiar essa visão, trazendo a reflexão de estudiosos que enxergam a comunicação erótica como algo mais profundo, ligado não apenas à excitação, mas ao vínculo e à permanência emocional. A psicologia contemporânea, como bem coloca Esther Perel, em Inteligência Erótica, capítulo 3, páginas 42 a 50, aponta que o desejo não nasce apenas daquilo que é dito de forma explícita, mas também da tensão, da sugestão e do mistério. Ou seja, quando falamos de palavras sujas, não estamos reduzindo o assunto a um vocabulário vulgar, mas à arte de evocar imagens mentais poderosas que se infiltram no inconsciente do outro. É exatamente esse impacto que pode manter alguém pensando em você, mesmo sem perceber. Agora eu pergunto, você já se deu conta de como certas frases que ouviu ficaram gravadas em sua memória, retornando em momentos inesperados? Será que o mesmo não acontece quando você escolhe conscientemente as palavras que despertem esse mesmo efeito no outro? Diga nos comentários se já aconteceu de uma frase marcar você a ponto de não conseguir esquecer. Neste vídeo, vamos avançar pouco a pouco nesse território. Primeiro, desconstruindo a visão superficial da Red Pill, que enxerga apenas manipulação. Depois, mostrando como a psicologia dos relacionamentos explica o impacto real das palavras na construção do desejo. E por fim, revelando aquelas expressões que, usadas no momento certo, se tornam verdadeiros gatilhos emocionais e eróticos. Se você está comigo até aqui, saiba que o melhor ainda está por vir. Na próxima parte, vamos mergulhar mais fundo em como as palavras sujas funcionam no cérebro masculino e por que elas têm tanto poder de fixação. Algo que vai muito além do que a Red Pill costuma admitir. Imagine que a mente humana funciona como um terreno fértil. Cada palavra lançada é como uma semente que, dependendo de sua força e da forma como é dita, pode germinar e crescer até ocupar o espaço do pensamento do outro. Quando falamos em palavras sujas, estamos falando de um tipo específico de semente. Aquela que não apenas provoca desejo imediato, mas que também ativa memórias emocionais e imagens mentais que se repetem sem controle. Estudos em psicologia cognitiva, como os apresentados por Daniel Kahneman em Rápido e Devagar, capítulo 12, páginas 201 a 210, mostram que palavras carregadas de emoção tendem a ser processadas pelo sistema 1, a parte mais rápida e intuitiva do cérebro. Isso significa que quando você usa uma palavra sugestiva e provocadora, não é apenas a audição que reage, mas todo o corpo cria uma resposta imediata. É como se o cérebro não tivesse tempo para raciocinar, apenas sentir. Esse mecanismo explica por que certas frases ditas em momentos de intimidade podem se repetir na mente masculina muito tempo depois.
Diferente do que afirmam alguns teóricos da Red Pill, que tratam esse jogo como pura manipulação, a ciência psicológica demonstra que há um fator biológico inevitável. O desejo é ativado pela associação entre palavra, emoção e imaginação. Por isso, quando uma mulher usa de forma inteligente certas expressões, ela não está manipulando, mas despertando uma reação natural. É interessante observar que Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 7, páginas 88 a 95, descreve a linguagem erótica como um campo de batalha onde homens precisam manter o controle. Essa leitura, no entanto, ignora completamente a contribuição da neurociência e da psicologia contemporânea. Esther Perel, em contraste, lembra em Sexo no Cativeiro, capítulo 4, páginas 72 a 80, que a excitação verbal cria uma ponte entre fantasia e realidade, oferecendo espaço para que o vínculo se fortaleça. Aqui surge uma questão para você refletir. Quando você pensa nas palavras que mais te marcaram, foram realmente as mais explícitas ou foram aquelas que sugeriram mais do que disseram? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa reflexão ajuda a perceber como a imaginação é, muitas vezes, mais poderosa que a descrição direta. O ponto crucial é que as palavras sujas não funcionam por serem simplesmente vulgares, mas porque são capazes de ativar fantasias profundas. Quando você diz algo que toca não apenas a mente consciente, mas o subconsciente masculino, a lembrança dessa palavra se torna quase incontrolável. É isso que faz com que ele pense em você repetidamente, mesmo em momentos que não deveria. E lembre-se, estamos apenas começando. Na próxima parte, vamos explorar quais são essas palavras e como usá-las de forma estratégica, revelando por que algumas delas têm efeito quase hipnótico. Agora que entendemos como funciona o impacto psicológico das palavras, é hora de entrar no território mais instigante. Quais são essas palavras sujas que podem fazer um homem pensar em você sem parar? Antes de revelá-las, precisamos compreender que o efeito não vem apenas do conteúdo, mas também do tom, do momento e da intenção por trás delas. A primeira categoria de palavras são as que despertam o instinto de posse. Quando você diz algo como "você é meu", o cérebro masculino interpreta essa frase de forma visceral. Estudos de John Gray em Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, capítulo 8, páginas 135 a 142, mostram que homens associam sentimentos de conquista a emoções intensas de excitação e apego. É como se a frase ativasse não só o desejo físico, mas também a necessidade psicológica de pertencimento. A segunda categoria envolve a descrição sensorial. Palavras que evocam imagens concretas como "imagina minhas mãos em você agora", criam uma cena mental tão vívida que o cérebro não consegue distinguir completamente a imaginação da realidade. Pesquisas em neurociência da linguagem, como as de Steven Pinker em O Instinto da Linguagem, capítulo 11, páginas 250 a 260, mostram que descrições vívidas ativam áreas cerebrais relacionadas à percepção real, o que explica por que essas palavras permanecem ecoando na mente masculina. A terceira categoria, talvez a mais intrigante, são as palavras de vulnerabilidade erótica. Dizer algo como "eu não consigo me controlar quando penso em você" revela fragilidade no momento de desejo, e é justamente isso que intensifica a conexão. Ao contrário do que sugere a Red Pill tradicional, que associa vulnerabilidade à fraqueza, a psicologia mostra que quando alguém revela esse lado em contextos de intimidade, a conexão se fortalece. Esther Perel, em Inteligência Erótica, capítulo 5, páginas 91 a 100, argumenta que a tensão entre controle e entrega é a verdadeira fonte de desejo duradouro. Mas guarde isso. A última palavra, aquela que vou revelar na parte final, é mais poderosa do que todas as anteriores. Ela não apenas provoca desejo, mas também se instala na mente dele como uma espécie de senha secreta que ativa lembranças, fantasias e emoções. É por isso que muitas vezes uma simples palavra dita em um sussurro pode ser lembrada meses depois, mesmo quando a relação já terminou. Agora, reflita comigo. Quantas vezes uma frase aparentemente simples fez você voltar a pensar em alguém,
que já nem fazia mais parte da sua vida? Será que não é justamente esse poder que diferencia a comunicação erótica profunda da superficialidade que muitos pregam? Escreva nos comentários se já viveu algo parecido. Estamos caminhando para o ponto mais revelador deste vídeo. Até aqui, você já compreendeu que as palavras sujas não têm nada a ver com vulgaridade gratuita, mas com a capacidade de criar impacto emocional e psicológico. No próximo trecho, vamos revelar qual é a expressão mais poderosa de todas, aquela que pode transformar completamente a forma como ele pensa em você. Chegamos ao momento mais aguardado. Até aqui você descobriu que as palavras sujas não se resumem à vulgaridade, mas sim ao poder psicológico que elas carregam. Vimos como frases de posse, descrições sensoriais e declarações de vulnerabilidade erótica podem se fixar na mente masculina. Mas agora é hora de revelar a mais poderosa de todas, aquela capaz de unir desejo, emoção e memória em um só impacto. Essa palavra é preciso, simples, curta, direta, mas carregada de intensidade. Quando uma mulher diz em um tom íntimo e sugestivo, "Eu preciso de você", não está apenas descrevendo um desejo passageiro, está ativando um gatilho psicológico que une carência, urgência e exclusividade. A psicologia mostra que o verbo precisar está associado à sobrevivência, aquilo que não pode ser evitado. Quando usado em um contexto erótico, ele se transforma em uma âncora mental quase impossível de ignorar. Estudos de psicologia evolutiva, como os de David Buzz em A Evolução do Desejo, capítulo 6, páginas 145 a 155, mostram que os vínculos mais fortes entre casais muitas vezes nascem da percepção de que o outro é insubstituível. Ao dizer "preciso de você", você comunica justamente essa ideia. Não se trata de um desejo qualquer, mas de uma necessidade que não encontra substituto. Isso cria na mente masculina um efeito devastador, pois combina ego, desejo e a sensação de indispensabilidade. Esse poder é tão grande que até mesmo Rollo Tomassi, embora não aborde diretamente essa palavra, sugere em The Rational Male, capítulo 12, páginas 180 a 185, que homens reagem de forma intensa quando percebem que ocupam um lugar de exclusividade no desejo feminino. Porém, ao contrário de sua visão, que reduz isso a uma estratégia de manipulação, a psicologia dos relacionamentos mostra que a força está justamente na autenticidade do momento. Quando é real, o impacto é profundo. Pense em quantas vezes alguém te disse que precisava de você, não em sentido prático, mas emocional ou íntimo. Essa frase não fica apenas registrada no ouvido, mas gravada no inconsciente, repetindo-se como um eco. É por isso que tantos homens confessam que lembram de uma única frase específica, mesmo depois de anos. A mente não consegue se libertar da ideia de ser necessário, e quando isso se une ao desejo, a lembrança se torna quase eterna. Agora eu pergunto a você, já experimentou dizer isso de maneira verdadeira no momento certo, olhando nos olhos ou sussurrando ao pé do ouvido? Imagine o impacto de uma simples frase, transformando completamente o vínculo emocional e erótico que ele terá com você. Comente abaixo se você acredita que as palavras realmente têm esse poder, porque sua opinião pode inspirar outras pessoas que estão assistindo. E lembre-se, as palavras sujas não são apenas armas de sedução, mas ferramentas de conexão. Quando usadas de forma consciente, podem criar um elo que ultrapassa o físico e entra no campo da memória emocional. O segredo está em não usar essas palavras de maneira automática, mas como expressão autêntica do que você sente no momento. Se você acompanhou até aqui, parabéns, porque acabou de ter acesso a uma análise que vai muito além do senso comum da Red Pill. Enquanto muitos reduzem a linguagem erótica a jogos de manipulação, aqui mostramos que a psicologia dos relacionamentos revela algo mais profundo. A verdadeira força está na autenticidade, na forma como as palavras despertam desejo e ao mesmo tempo criam vínculo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se agora no canal Cara de Perigoso, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa conhecer essas revelações. E não vá embora ainda.
Na tela final você encontrará 2 vídeos relacionados que vão expandir ainda mais sua compreensão sobre o poder oculto da comunicação nos relacionamentos. Assista, porque se aqui você descobriu o poder das palavras sujas, lá você vai entender como a mente masculina realmente funciona quando é impactada pela psicologia crítica dos relacionamentos.